Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre as baterias. Antes da gente começar, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo se você achou que ele tem algum valor assim para você e deixar o seu comentário, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos lá? Bom, quando a gente pensa em bateria para o nosso barco ou para o nosso motorhome, a gente vai inevitavelmente entrar em contato com um duelo. Um duelo entre as baterias estacionárias e automotivas. Uma série de pessoas vai falar assim: olha, você é sistema fotovoltaico, você tem que usar a bateria estacionária. Né? Ou outras pessoas vão falar: não, bateria automotiva é boa também e tal. Bom, enfim. Não quero tomar partido aqui, não é a ideia desse vídeo, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: as dois tipos de baterias vão funcionar, tá certo? Os dois tipos de bateria vão funcionar. Em algumas situações, as estacionárias podem ser mais adequadas ao seu contexto. Dependendo do seu contexto, as automotivas podem ser um pouco mais adequadas à sua situação. Veja, por exemplo, vou pegar só um item aqui. As estacionárias são mais sensíveis à temperatura. Elas foram todas certificadas para trabalhar em 25 graus Celsius. Se você eleva essa temperatura, por exemplo, o rendimento delas não é o mesmo. Já as automotivas não tem muito esse problema, tá certo? Claro que temperaturas extremas não faz bem para ninguém aí. Mas, em linhas gerais, as automotivas podem ser mais felizes, vamos dizer assim, em condições iguais, se as temperaturas forem muito quentes. No nosso caso, por exemplo, que a gente mora num barco, a gente está sempre sujeito a muito calor, né? E a gente acabou optando pelas automotivas e nós fomos muito felizes, tá bom? Mas nada contra com quem escolher as estacionárias. Apenas a gente deve ter em mente que tanto uma quanto a outra tem suas vantagens, mas tem seus desafios, né? Tem as situações em que elas não funcionam tão bem, tá bom? Bom, outra coisa que a gente vai entrar em contato é a forma que elas são construídas internamente. Por exemplo, a maioria delas é de chumbo ácido. Elas têm placas de chumbo internamente embebecidas ou imersas numa solução ácida, normalmente de ácido sulfúrico. Daí, só por isso, a gente já pode pensar umas coisas. Veja, ela tem líquido dentro dela, certo? Tá bom. Então eu posso trabalhar com essa bateria de ponta cabeça, com ela inclinada, porque o pessoal de barco, por exemplo, pode passar horas e horas ou dias e dias navegando com o barco inclinado em relação à linha do horizonte. E aí? E a bateria? Pode ficar assim um tempão? Não vai acontecer nada? Bom, a maioria dos fabricantes de baterias de chumbo ácido em solução aquosa, né? Você tem ácido sulfúrico na solução aquosa, eles falam para você não inclinar a sua bateria. Tá? Então faz diferença sim. Eu nunca peguei uma bateria de chumbo ácido e virei ela de ponta cabeça para ver se vaza ácido por algum lugar, tá certo? Mas o fabricante fala para não fazer isso, né? Bom, Gerson, mas espera aí. Então como que a gente vai fazer, né? No caso de motorhome é tranquilo, dificilmente a bateria vai ficar inclinada por um período muito grande, na hora que vai subir uma ladeira, mas é coisa rápida e para, tá certo? Ou na hora que estacionar, deixou estacionado numa ladeira, ela vai ficar um pouco inclinada e tal, mas são coisas rápidas e né, que não deve ter grande alteração. Mas o pessoal de náutico, o pessoal da embarcação, isso pode ser um fator muito relevante. Né? Bom, para essas situações existem as baterias de gel, por exemplo. Elas não têm uma solução aquosa, elas têm uma solução coloidal entre as placas de chumbo. E aí você pode inclinar sem grandes problemas, tá certo? Então pode ser uma alternativa interessante dependendo do contexto que você estiver, tá bom? Outra coisa que a gente vai ter que escolher nas nossas baterias é se elas são com manutenção ou se elas são sem manutenção. Mas espera aí, mas o que é essa manutenção? O que seria essa manutenção? Veja,
vamos pegar aquele caso mais amplo possível, né? Uma bateria de chumbo ácido com a solução aquosa de ácido sulfúrico, né? Como ela é uma solução com ácido e água misturado ali, essa água uma hora evapora, né? O ácido é consumido ali nas reações químicas, ele vai sendo consumido. Significa que essa solução vai abaixando o nível. Quando isso acontece, a gente pode completar esse nível dessa solução e a bateria ganha um pouco mais de vida, ela ganha mais rendimento, tá certo? As baterias que são ditas sem manutenção, elas são seladas, você não tem acesso a isso, você não pode completar, né? Claro, elas são construídas para ela ter o mínimo de evaporação, mas elas têm a evaporação. E quando isso acontece, se ela é uma bateria selada sem manutenção, a gente não tem muito o que fazer. Normalmente esse pessoal que resgata, restaura a bateria que está morta, que não tem mais. Sabe o que eles fazem nessas baterias seladas? Eles abrem um acesso forçado às câmaras lá dentro da bateria, né? As células, e eles completam o líquido e vê se ela tem uma vida. Muitas vezes ela revive mesmo. Veja, o que ele fez? Ele fez uma manutenção. As baterias com manutenção, ditas com manutenção, elas têm, já vem de fábrica, com acesso bonitinho, uma tampa ali para você tirar, olhar, enxergar, completar o líquido, tá certo? Nós, na nossa experiência pessoal, nós usamos as automotivas, como eu já falei, né? E tinha manutenção. Eu posso dizer uma coisa, não é nada do outro mundo, né? Então, para nós foi uma boa experiência. Tá? Mas é algo que você tem que pensar e ver se vale a pena aí para você ou não. Outro tipo de bateria, agora é totalmente diferente. Ela não tem solução aquosa com ácido sulfúrico dentro, não tem líquido, ela é seca, não tem nem gel, para dizer a verdade. São as baterias de lítio, por exemplo, tá bom? São, vamos dizer, as baterias sonho de todo mundo. Por quê? Primeiro que elas não têm isso de ficar nem manutenção, nem sem manutenção. Não faz sentido isso para esse tipo de bateria, né? Você pode trabalhar ela inclinada, de ponta cabeça, de qualquer jeito ali. Ela é uma bateria que não tem problema com essas questões, né? Elas são bem menores, bem mais leves e têm uma capacidade elétrica enorme, enorme. Então, uma bateria gigante dessas que a gente compraria de chumbo ácido, você vai pegar a mesma versão em ampere-hora da de lítio, ela é bem menor e bem mais leve, tá certo? Só que são bem mais caras, tá? Mas esse talvez seja o cenário geral que a gente vai encontrar no mundo das baterias. Se é estacionário automotiva, se é de chumbo ácido com líquido, se é de chumbo ácido com gel, se faz manutenção, se não faz, se é de lítio ou não, tá bom? Vamos lá, vamos para frente. Tem uma outra coisa importante sobre as baterias, que é a questão do regime de carga. O que os fabricantes falam aí é bem geral, praticamente todos os fabricantes, isso é uma unanimidade, falam que as baterias precisam ser recarregadas de forma lenta, de forma muito lenta, algo em torno de 10% ou menos da capacidade nominal dela. Como assim? Vamos supor que a gente tem uma bateria de 100 ampere-hora. Significa dizer que a gente precisaria ter gerado pela nossa placa solar 10 amperes. Veja, 10 são 10% dos tais 100 ampere-hora da nossa bateria hipotética aqui, né? Aí você fala, mas Gerson, olha, a minha placa não gera 10 amperes, a minha placa gera 6 amperes, assim, quando o sol está bem forte e tal, algo em torno de 6 amperes. Vamos supor ser essa a nossa realidade. Bom, se eu tenho uma placa, um sistema fotovoltaico que me gera 6 amperes, significa dizer que eu teria condições de carregar de forma lenta a 10% da capacidade dela uma bateria de 60 amperes hora. Agora, na prática, se a gente realmente tem 6%, a gente não consegue usar tudo para a bateria. Sabe por quê? A gente acaba precisando dividir essa energia, esses amperes, pelo menos dois grupos, vamos chamar assim. Então, daqueles 6 amperes, uma parte eu vou reservar para guardar, para usar durante a noite. Então, eu vou guardar numa bateria. Se eu tenho 3 amperes, então seria uma bateria de
30 ampere-hora. Ok. E aqueles outros 3 amperes, o que eu faria com eles? Bom, aqueles outros 3 amperes, a gente literalmente usaria durante o dia. Então eu ligo meu computador, eu ligo a televisão, eu ligo os equipamentos que eu tenho ali no barco ou no motorhome. Tá bom? Veja, a produção total da nossa placa solar não posso endereçar diretamente para a bateria, só para a bateria, a não ser que a gente não faça nada durante o dia, não gaste absolutamente nada, que na realidade de quem mora no barco ou de quem mora no motorhome é quase impossível, tá certo? Não é impossível, mas é bem difícil, tá bom? Agora, sobre essa questão, quanto que eu guardo para usar durante o dia? Quanto que eu guardo para usar durante a noite? Isso não tem uma regra, não tem um jeito fixo que sirva para todo mundo. Cada um meio que vai descobrir o seu contexto, o que funciona melhor aí para você. No nosso caso, nesse exemplo aqui, eu pus metade, né? Então, eu pus 3 amperes para usar durante o dia e guardar outros 3 amperes para usar durante a noite, tá certo? Mas não precisa necessariamente ser igual. Você pode usar 4 amperes e guardar 2, tá certo? Você pode fazer o jeito que for aí. O fato é que uma parte a gente usa e uma parte a gente guarda para usar durante a noite na bateria, tá certo? Eu vou contar a nossa realidade. Sabe o que a gente fazia? A gente fazia o seguinte, a gente acordava às 4 horas da manhã. Sabe para quê? Para usar a energia do sol enquanto ele estivesse lá. E a gente dormia, veja, às 4 horas da manhã, era quando apareciam os primeiros raios de sol no horizonte, né? Quando era umas 4h30, o céu já estava totalmente claro. Eu fiquei impressionado com esse negócio. Eu não sabia que o sol amanhecia tão cedo, né? Claro, a gente estava nessa época, deixa eu lembrar, a gente estava ancorado em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, claro que no verão era assim, no inverno o sol chegava um pouquinho mais tarde. Mas, enfim, a gente acordava muito, muito cedo para aproveitar ao máximo a luz do sol e fazer as coisas durante o dia, tá certo? E a gente ia dormir mais ou menos às 8 da noite, veja. Logo que o sol se punha, quando estava tudo escuro, a gente não ficava muito tempo, a gente não ia até tarde da noite de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a gente precisaria usar energia da bateria. E aí a gente procurava economizar muito. Ah, mas Gerson, espera aí, vocês não tinham bastante placa solar? Sim, a gente tinha. A gente tinha 15 placas de 410 watts e mais 15 baterias, né? Então a gente, vamos dizer assim, em linhas gerais, a gente tinha um sistema bem robusto, mas não era raro a gente passar uma semana com o céu nublado, sabe? E quando acontecia isso, aí a coisa mudava muito de figura. A gente chegou a pegar uma semana inteira de chuva direto, a gente dentro do barco não podia sair para nada, era uma chatice. A gente, sabe? E nessa condição que tá tudo nublado, ou chuva direto assim, um dia ou outro vai, né? Mas uma semana não tinha sistema elétrico que aguentasse, pelo menos no nosso contexto ali, né? Então chegava na sexta-feira, no sábado, assim, não chegava nem no domingo, no sábado. Vamos supor que começou a chover na segunda, quando chegava no sábado, nossa energia já estava lá embaixo, né? Eu lembro uma vez que eu tava de noite já, eu falei, pessoal, olha, choveu a semana inteira, a energia tá baixa, a qualquer momento vai apagar tudo aqui. E aí não deu 5 minutos e apagou tudo. Ficamos no escuro, desligou tudo, mas tudo bem, né? Faz parte da vida ali. Esse era um dos motivos que a gente dormia cedo para não acontecer isso e a gente ter energia guardada para um dia que desse uma semana grande, a gente poder ficar mais ou menos tranquilo, tá bom? Bom, tem muito mais para a gente conversar. A gente vai separar isso para o próximo vídeo, tá bom? Por enquanto, eu quero convidar você a participar do nosso Telegram, do nosso Element, do Instagram, tá bom? A gente tem um grupo só sobre elétrica de motorhomes e barcos. Quero convidar você a conversar, trocar ideia com a gente, contar a sua experiência. Você encontrou uma solução interessante para um desses problemas que a gente colocou aqui? Então, divida a sua experiência com a gente lá. Você vai ser muito, muito bem-vindo, tá bom? A gente tem também um grupo sobre a vida náutica. Se você aí já não é muito sobre elétrica, tá? Se você estiver interessado em saber como é a vida no mar, a gente conta as nossas histórias. Espero você no próximo vídeo. Vai ser a continuação desse aqui sobre baterias, tá bom? Vai ser bem legal mesmo. É isso aí.